Olá, professora Rúbia. O nosso grupo a gente vai falar sobre teoria burocrática segundo Max Weber. O grupo é composto da Adriana Soares, Fernanda Locatelli, Oswaldo da Silva e eu, Marcos Mendes. Alguns conceitos. Popularmente, entende-se por burocracia como soluções demoradas e ineficientes, porque ela é entendida como uma organização onde o papelório se multiplica, se avoluma, impedindo as soluções rápidas ou eficientes, né? Ah, o termo também é interpretado no sentido de apego dos funcionários aos regulamentos e rotinas, causando a ineficiência à organização. Só que, entretanto, para o Max Weber, o conceito de burocracia ele é totalmente ao contrário. Ele trata-se de uma organização que almeja a excelência. Diz a respeito um conceito administrativo amplamente usado, sendo a maneira mais racional de exercer a dominação. Possibilita o exercício da autoridade e a obtenção da obediência com precisão, continuidade, disciplina, rigor e confiança. Estabeleceu-se a estrutura, a estabilidade e a ordem das organizações através de uma hierarquia integrada de atividades especializadas, definidas por regras sistemáticas. As burocracias foram estabelecidas para se obter o caminho mais eficiente para se obter o trabalho realizado. Os membros executam invariavelmente regras e procedimentos padrões, como engrenagens de uma máquina. Algumas características, segundo Max Weber. Caráter legal das normas e regulamentos. A burocracia é uma organização ligada por normas e regulamentos estabelecidos previamente por escrito. Em outros termos, ela é uma organização baseada em uma legislação própria, como a Constituição para o Estado ou os estatutos para uma empresa privada, que define antecipadamente como a organização burocrática deverá funcionar. Essas normas e regulamentos são escritos e também são exaustivos porque abrangem todas as áreas de organização, prevêem todas as ocorrências e as enquadram dentro de um esquema definido capaz de regular tudo o que ocorre dentro da organização. As normas e regulamentos são legais porque conferem às pessoas investidas da autoridade um poder de coação sobre os subordinados e os meios coercitivos capazes de impor a disciplina. Assim, a burocracia é uma estrutura socialmente, legalmente organizada. Caráter formal das comunicações. A burocracia é uma organização ligada por comunicações escritas. As regras, decisões e ações administrativas são formuladas e registradas por escrito. Daí o caráter formal da burocracia. Todas as ações e procedimentos são feitos para proporcionar comprovação e documentação adequada, bem como assegurar a interpretação unívoca das comunicações. Como as comunicações são feitas repetitiva e constantemente, a burocracia lança mão de rotinas e formulários para facilitar a comunicação e rotinizar o preenchimento de sua formalização. Assim, a burocracia é uma estrutura social formalmente organizada. A hierarquia da autoridade. A burocracia é uma organização que estabelece os cargos segundo o princípio da hierarquia. Cada cargo inferior deve estar sob controle e supervisão de um posto superior. Nenhum cargo fica sem controle ou supervisão. Daí a necessidade da hierarquia da autoridade para definir as chefias nos vários escalões de autoridade. Todos os cargos estão dispostos a uma estrutura hierárquica, que encerra os privilégios e obrigações, definidos por regras específicas. Caráter racional e divisão do trabalho. A burocracia é uma organização que se caracteriza por uma sistemática de divisão de trabalho. A divisão do trabalho atende a uma racionalidade, isto é, ela é adequada aos objetivos a serem atingidos, à eficiência da organização. Daí o aspecto racional da burocracia. Há uma divisão sistemática do trabalho e do poder, estabelecendo as atribuições de cada participante. Cada participante tem um cargo específico, funções específicas e uma esfera de competência e responsabilidade. Cada participante deve saber qual é a sua tarefa, qual é a sua capacidade de comando sobre os outros e, sobretudo, quais são os limites de sua tarefa
direito e poder para não ultrapassar esses limites, não interferir na competência alheia e nem prejudicar a estrutura existente. Impessoalidade nas relações. A distribuição das atividades é feita impessoalmente, ou seja, em torno de cargos, funções e não de pessoas envolvidas. Daí o caráter impessoal da burocracia. A administração burocrática é realizada sem considerar as pessoas como pessoas, mas como ocupantes de cargos e de funções. O poder de cada pessoa é impessoal e deriva do cargo que ocupa. A obediência prestada pelo subordinado ao superior também é impessoal. Ele obedece ao superior não em consideração à sua pessoa, mas ao cargo que o superior ocupa. A burocracia não precisa garantir a sua continuidade ao longo do tempo. As pessoas vêm e vão, os cargos e as funções permanecem ao longo do tempo. Assim, a burocracia é uma estrutura social impessoalmente organizada. Rotinas e procedimentos padronizados. A burocracia é uma organização que fixa as regras e normas técnicas para o desempenho de cada cargo. O ocupante de um cargo, no caso um funcionário, não faz o que deseja, mas o que a burocracia impõe que ele faça. As regras e normas técnicas regulam a conduta do ocupante de cada cargo, cujas as atividades são executadas de acordo com as rotinas e seus procedimentos. A disciplina do trabalho e o desempenho no cargo são assegurados pelo conjunto de regras e normas que ajustam o funcionário às exigências do cargo e às exigências da organização, a máxima produtividade. Competência técnica e meritocracia. A admissão, a transferência e a promoção é baseado no mérito e na competência técnica e não em preferências pessoais. Critérios universais são racionais e levam em conta competência, mérito e a capacidade do funcionário em relação ao cargo. Necessidade de exames, concursos, testes e títulos para admissão e promoção dos funcionários. Especialização da administração. Administradores da burocracia não são seus donos, acionistas ou proprietários. O dirigente não é necessariamente o dono do negócio ou grande acionista da organização, mas um profissional especializado na administração. O profissional se especializa em gerir a organização. Tem seu afastamento do capitalista e da gestão dos negócios. Os recursos necessários para desempenhar as tarefas da organização não são propriedade dos burocratas. Tem-se uma estrita separação entre os rendimentos e bens privados e públicos. Profissionalização dos participantes. A burocracia se caracteriza pela profissionalização dos participantes. Cada funcionário é um profissional por se encaixar em diversos fatores. Por exemplo, especialista de um cargo. Completa previsibilidade do funcionamento. O comportamento dos membros da organização é totalmente previsível. Todos deverão comportar-se de acordo com as normas e regulamentos da organização. Tem-se o objetivo de atingir a máxima eficiência possível. Tudo na burocracia é estabelecido no sentido de prever antecipadamente. Falar um pouco sobre as características e estrutura que tem. Características. É de caráter legal das normas e regulamentos, caráter formal das comunicações, caráter racional e divisão do trabalho, impessoalidade nas relações, hierarquia da autoridade. A estrutura social é legalmente organizada, formalmente organizada, racionalmente organizada, impessoalmente organizada e hierarquicamente organizada. A burocracia é baseada em caráter legal das normas, formal das comunicações, divisão do trabalho, impessoalidade no relacionamento, hierarquização da autoridade, rotinas e procedimentos, competência técnica e mérito, especialização de administração, profissionalização, previsibilidade do funcionamento. Consequências previstas: previsibilidade do comportamento humano, padronização do desempenho dos participantes. Objetivo: máxima eficiência da organização.
Vantagens: racionalidade para alcance de objetivos organizacionais, precisão na definição do cargo e conhecimento dos deveres, rapidez nas decisões, pois cada um conhece o que deve ser feito e por quem, ordem e papéis tramitam por canais pré-estabelecidos. Univocidade de interpretação garantida pela interpretação específica e escrita. Por outro lado, a informação é discreta, pois é fornecida apenas a quem deve recebê-la. Uniformidade de rotinas e procedimentos. Continuidade da organização, algo que não pode acontecer na liderança carismática. Redução do atrito entre as pessoas, pois cada funcionário conhece o que é exigido dele e quais os limites entre suas responsabilidades e dos outros. Constâncias, pois a mesma decisão deve ser tomada na mesma circunstância. Confiabilidade, pois o negócio possui regras conhecidas. As decisões são previsíveis e o processo conduzido de forma imparcial. Benefícios para as pessoas na organização, pois a hierarquia é formalizada. O trabalho é dividido entre as pessoas de maneira ordenada. As pessoas são treinadas para se tornarem especialistas, podendo encarreirar-se na organização em função do seu mérito pessoal e competência técnica. Desvantagens. Estudando essas consequências previstas na burocracia, né, para se obter a máxima eficiência, elas têm umas consequências imprevistas que levam à ineficiência ou imperfeição, que pode ser o excesso de formalismo e papemório, resistência a mudanças e enfatiza a autoridade que tem o poder. As causas da burocracia residem basicamente no fato de ela não levar em conta as diferenças individuais entre as pessoas, que necessariamente introduz variações no desempenho das atividades organizacionais. Aqui falamos sobre os graus da burocratização. Com escassez de burocratização, tem falta de especialização, bagunça, confusão, falta de autoridade, liberdade excessiva, ausência de documentos, informalidade, ênfase nas pessoas e apadrinhamento. Com excesso de burocratização tem a superespecialização, hiperresponsabilidade, autoridade, autocracia, imposição, ordem e disciplina, excesso de patrimônio e formalismo, ênfase nos cargos, excesso de exigência. Para uma melhor eficiência seria, no caso, um meio termo, divisão de trabalho, hierarquia, regras e regulamentos, formalização das comunicações, impessoalidade, seleção e promoção do pessoal. Algumas referências utilizadas para elaborar o trabalho, que foi o nível Introdução à Teoria Geral da Administração, a Teoria Burocrática também e a revista Contexto e Saúde.